Muito boa tarde, na poderosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, general que nunca perdeu uma batalha. Está entrando no ar mais uma edição do programa teológico da Rádio Musical FM. E como eu faço todos os dias, eu quero saudar-lhes dizendo Reeirene tu Kyrio, a paz do Senhor em grego bíblico, a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, a paz do Senhor a você, que abrilhanta esta programação, nos dando o privilégio da sua audiência. Eu louvo a Deus pela sua vida, meu irmão, minha irmã. Uma bênção poder compartilhar esses momentos com vocês. Nós estamos pela Rádio Musical 105.7 FM, não é? E também transmitindo através da nossa live. Já mandando aqui um abraço à pastora Cristiane Ferreira. Cris, Deus te abençoe. Pastora que congrega lá com o pastor Deirota, que dizendo a paz do Senhor, ao Jorge Silva, também o Marcos Félix, ligado sempre. Que bênção de estar com vocês aqui, através da Rádio Musical. Meus irmãos, compartilha a live hoje, compartilha. A nossa live está no meu Facebook, Roberto Cruvinel. É exatamente aquele perfil onde aparece... no estúdio da Rádio Musical, me aparece com fone de ouvido. Eu estou com uma foto com fone de ouvido sentado aqui no estúdio da Rádio Musical. Então compartilha, copia o link, Roberto Cruvinel no Facebook, copia o link e compartilha nas suas redes sociais. Quero dizer que esse é o dia que o Senhor Deus fez. Vamos nos alegrar, sejamos felizes. A ideia da programação não é dividir igrejas, não é falar de igrejas, mas é procurar auxiliá-los no entendimento da palavra de Deus, não é? Eu louvo a Deus, são 20 anos participando de debates em rádio, desde a época do meu amigo saudoso, servo de Deus, evangelista Carlos Apolinário. Antes disso, já fazia rádio AM no campo missionário, lá no estado da Bahia, muitos anos atrás, muito tempo, mais quase 30 anos. E nós estamos aqui com os nossos convidados para ajudar a você a entender a palavra de Deus, não é? Então, nós sabemos que nessa gama de milhares de pessoas que ouvem a rádio, sempre tem alguém que, na verdade, tenta nos experimentar, saber se conhecemos mesmo, ou faz perguntas capciosas, mas nós não vamos levar em consideração isso. Tem muita gente que quer aprender e nós queremos estar junto com vocês, como o Marcos Félix, que já está aqui na live. Irmão Marcos, meu abraço, não é? O Diácono José, Paraguai Silva, meu abraço a todos vocês. Joaldo Matos, meu abraço a todos vocês. Comigo na técnica de som, nós estamos aqui com o Paulo, como sempre, nos auxiliando aqui a Adriana, não é? Já ligada aqui, você pode mandar a sua mensagem de WhatsApp com o seu questionamento. Se for um texto bíblico, exatamente o que você quer saber no texto bíblico, coloca teu nome, coloca a tua igreja, a região de onde você está falando, para 11 933 39 77 99, 11 933 39 77 99, tá ok? Olha, a live tá subindo, compartilha aí a live, tá lá, pastor Roberto Cruvinel. Quero dizer que a Ione Borges está ligada em tudo. Ione, observa para mim, por favor, se você puder me obsequiar os comentários da live de hoje. Amém? Vai ser muito interessante, né? A Ione fica ligada em tudo, gente, em tudo. Já compartilhou na página da Rádio Musical, né? E nós vamos trabalhando. Minha esposa, a pastora Sueli, também está ligada. É bênção de Deus, Vamos trabalhar para o Senhor. Quero dizer que hoje às 16 horas, pastor Jamierson Oliveira, meu companheiro, vem trabalhando já no programa teológico, segunda edição, com seus convidados, não é? E aí trabalhando um tema específico. Ontem foi sobre Salmos, soube que foi uma bênção com o pastor GC aqui, e eu tenho certeza que hoje não será diferente. Pastor Jamierson é um homem de Deus, com muito conhecimento, um pastor batista, líder de um seminário batista. Ele é uma bênção do Senhor. Nós estamos aqui na Rádio Musical, esses programas são um presente da Rádio Musical. Rádio Musical
através da família Apolinário, tem abençoado vocês. Com os debates, onde o contraditório ajuda você a ter um entendimento melhor. Você sabe qual é a protogênese da teologia? A Bíblia, tá Biblia, os livros. Gesiel Gomes, certa feita, disse: abram o livro, não me perguntem que livro. Só existe um livro, o resto são opúsculos que enchem prateleira. Daí se deriva o doquel, que é a primeira pessoa do presente indicativo ativo, do infinitivo doquem, que é aquilo que me parece, que é de onde vem a palavra dogma. Não é? O dogma são as impressões ou as conclusões das doutrinas bíblicas, não é? Derivadas de uma série de textos que são formuladas numa frase ou num conceito, não é? mais simples ou de fácil de decorar. Por exemplo, um dogma: cremos em um Deus incriado, subsistente em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso é um dogma, não é? Deus incriado, não foi criado, e mostra a doutrina da Trindade. Daí, e esta é a tese, daí nós temos a antítese. A antítese é o haireses. A haireses é a facção, o partido, de onde se deriva a palavra heresia. Por exemplo, we believe, tem aqui a Adriana, que é a nossa assessora para assuntos de língua inglesa. We believe, nós cremos, in God, in Jesus Christ and Holy Ghost. Está correto isso? Está correto? Parece, né? Mas não está, não. Essa é a primeira doutrina mormon. Não está dizendo: nós cremos em Deus, em Jesus Cristo e no Espírito Santo. Não está dizendo que Deus é incriado, que os 3 são um só. E a pior mentira é aquela que mais parece com a verdade. Por que o contraditório é importante? Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. É importante que existam facções, partidos, heresias no meio de vós, para que os que são fiéis se manifestem. E aí você tem a Bíblia, a doutrina, o dogma, a haireses, daí temos a síntese, depurando, não é, o que nós cremos. Tá ok? Vamos trabalhar juntos, irmãos? 55 minutinhos aqui. Hoje comigo, meu amigo, fazia um tempo que não participava do meu programa, porque ele está envolvido na área acadêmica, é professor, além de ensinar, e ainda está estudando, porque ele é acadêmico de letras pela USP, hebraico, não é? É formado em teologia pelo ITN, é físico pela Universidade de São Paulo, meu amigo pastor Boniek Oliveira, que é pastor da igreja Pleno em Cristo, não é isso? Pastoreada por outro amigo, pastor apóstolo Rodrigo Salgado, que eu mando meu abraço. Pastor Boniek Reirene Tukiri, Baruch Rabá Beshem Adonai. Glória a Deus, a paz do Senhor, pastor Roberto Cruvinel. É uma alegria enorme estar aqui do seu lado. Estava com saudade do Senhor. A paz do Senhor a todos os nossos queridos ouvintes abençoados, privilegiados por estar sintonizado em tão boa programação. Nós estamos aqui para vos servir, estamos aqui para servir para vocês a teologia da melhor qualidade. Quero mandar um grande abraço a todos os cristãos, a todo o povo evangélico desse país maravilhoso, em especial aos meus irmãos da minha casa, da Igreja do Evangelho Pleno em Cristo, e ao meu pai espiritual, apóstolo Rodrigo Salgado. Um beijo, apóstolo, Deus abençoe a tua vida. Maravilha, vamos aqui trabalhar, é uma grande bênção. Quero dizer aos irmãos que sempre me perguntam: pastor, como se escreve Reirene Tukiri? No meu Instagram, temos ali, eu tenho ali uma imagem com a frase Reirene Tukiri em caracteres gregos. Não adianta colocar no Google Tradutor, porque o Google Tradutor vai traduzir para o grego moderno. Inclusive, muita gente me manda Ten Eirene, tá certo isso? Não. Por quê? Porque o grego moderno, na minha humilde opinião, é praticamente outro idioma. O grego moderno se distanciou tanto do grego bíblico que, inclusive lá na USP, pastor, não fazia nem parte do mesmo departamento. Sim, o grego antigo faz parte do departamento de línguas clássicas, onde eu estudei. E o grego moderno do departamento de línguas modernas. Será que o doutor Henrique Graciano ainda dá aula lá? Não encontrei, pastor. Mas não tive o privilégio. Se tiver, você vai encontrar um excepcional, vou pegar a matéria com ele. Excepcional, excelente. O professor foi meu professor em 1996. Ele já era um senhor já. Então são 2 idiomas diferentes. Então, Ten Eirene. Eirene é um nominativo. Certo.
nominativo feminino, singular, de primeira declinação, né? Sim. E ten é a forma acusativa. O artigo não pode, tem que haver concordância. Então é Rei Irene Toquinho. Pastor, onde é que está isso? Está lá no meu Instagram, @Roberto Cruvinel. Vai lá, entra lá agora, @Roberto Cruvinel. Olha, eu quero mandar um abraço ao Joaldo Matos, paz do Senhor, pastor Cruvinel, ao Márcio, paz do Senhor. O Márcio já faz uma pergunta, eu vou ler essa pergunta, está aqui na minha live, tá? Pastor, me tira uma dúvida, somente quem é batizado pode tomar ceia? Me fale das passagens para respaldar isso. Glória a Deus, querido. A orientação que eu vos deixo é a seguinte: siga sempre a orientação da sua denominação, do seu pastor, do líder do rebanho. Amém? Porque Deus o constituiu. Jesus Cristo sempre fala ao anjo da igreja: nós precisamos viver dentro de um padrão de submissão à nossa liderança. Fato é que diversas lideranças instituíram normas e padrões diferentes, e a Bíblia, ela não nos normatiza um padrão. A Bíblia não fala, gente, todo mundo tem que fazer do jeito X e quem fizer diferente está errado. Então nós devemos aproveitar a liberdade que existe e os líderes locais vão avaliando o que é melhor a cada circunstância. Maravilha. Existem algumas erros com relação à ceia do Senhor. Mas esses dias disseram, fulano, ele baseia a sua exegese, ainda fala exegese, acho que tem gente que nem sabe direito o que é isso, num texto só. E tem gente que faz apologética sem texto nenhum. Sim. Então, é importante substanciar no texto bíblico. Bom, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, mostra a ceia do Senhor. A palavra Santa Ceia nem está no texto. Sim. Comumente as denominações chamam de Santa Ceia por conta de ser uma das duas ordenanças de Cristo. Aí, inclusive, tem denominações que admitem o lava-pés, mas não era um costume. Mas o texto de ceia é do Senhor. Quando Paulo regula essa questão, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, sobre a ceia, o tema não era a ceia em si. O tema era os problemas de carnalidade que havia dentro da igreja de Corinto. Sim. Quando ele diz assim, vocês se reúnem, mas não se reúnem para melhor. Por isso eu não vos louvo. Então o apóstolo Paulo está falando que eles se reuniam numa reunião que não era igual a esta que nós fazemos, era uma espécie de festa americana, e onde certamente haviam crianças, e as pessoas de ricas, pobres, faziam acepção de pessoas, carnalidade mesmo, né? Sim. Então Paulo faz essa regulação. Hoje a ceia é dada só para, na maioria das igrejas, para batizados em águas. É um bom costume? É óbvio que sim, é um bom costume. Sim. Porém, não tem sustentação bíblica. Exatamente. Isso. Lá no meu site, se você quiser, ouvinte, baixar um estudo, mas um estudo para você baixar, para você ter conhecimento, não é para você discutir com o pastor, nem nada. Porque quem vai pegar conhecimento para ficar discutindo com o seu pastor, mostra que é tão carnal quanto aqueles de Corinto. Né? Mas o conhecimento, a Bíblia diz, e conhecereis a verdade. O que liberta é o conhecimento, não é a verdade potencial, mas é o conhecimento. E a prática desse conhecimento, Tiago 1:22. Então, o texto é claro que, na verdade, para você tomar ceia, deve ser crente. Sim. Crente em Jesus. Naquela época, o batismo era quase ato contínuo. Sim. Batismo em águas, porque tem vários tipos de batismo na Bíblia, não é isso? Exatamente. Vários tipos de batismo. Na verdade, hoje, quem batiza, em geral, são presbíteros e pastores, mas na época eram discípulos. Sim. Não é? Então, Paulo está regulando um problema de relacionamento entre irmãos. Agora, é um bom costume. Eu, na igreja que eu dirigia, eu dava ceia mesmo para quem não era batizado, se fosse crente. Sim. Mas eu dizia o seguinte, se você não deseja o batismo, porque hoje o batismo, tem igrejas que fazem batismo a cada 6 meses, a cada ano, você coloca em dúvida a sua fé. Se você não deseja o batismo, coloque em dúvida a sua fé, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo guia, na verdade. Então lá no meu site eu tenho um estudo sobre ceia, pastorrobertocruvinel.com.br. Baixa, estuda, não é? Por exemplo, disciplinar alguém da ceia é bíblico? Não é. Aliás, isso é de uma heresia.
Às vezes tem gente que é o baluarte da doutrina, né? Não pode ter isso, não pode fazer aquilo, não pode cortar cabelo, só que não sabe que a prática de sentar aos púlpitos é derivada da igreja romana, não tem nada a ver com a Bíblia, não é? Não sabe que o uso de gravatas também é um símbolo fálico de questões europeias, né? Quero lembrar que amanhã, aqui, quarta-feira, haverá um debate sobre a ceia, aqui na Rádio Musical, e quero lembrar que amanhã também eu vou receber aqui o reverendo Heber Cocarelli para participar do debate comigo. O que mais? Uma série de questões que as pessoas, às vezes, coam um mosquito e passam um camelo. Né? Então tem que tomar muito cuidado. Agora, disciplinar alguém da ceia é antibíblico, irmão. É antibíblico. É antibíblico. De novo, antibíblico. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, 28. Vamos lá? O Walter, pastor, pergunta, o rei Saul foi morto ou se suicidou? Primeira Epístola, primeiro livro de Samuel, tá? 31, 4 a 5, ele se matou. Segundo livro de Samuel 1, de 7 a 10, ele foi morto. Perfeito, excelente pergunta, glória a Deus, tenho certeza que muitos ouvintes podem ter essas dúvidas, né? Porque nós temos dois textos bíblicos descrevendo eventos diferentes para a morte de Saul. Em 1 Samuel 31, Saul se suicida e no segundo livro de Samuel, capítulo 1, ele é morto por uma amalequita. Resolver esse impasse é muito simples, basta a leitura completa desses referidos capítulos. No primeiro livro de Samuel, capítulo 31, nós temos o relato verdadeiro, o relato verídico do que aconteceu. E no segundo livro de Samuel, capítulo 1, nós temos um relato mentiroso, onde um amalequita está tentando enganar ao rei Davi para ganhar vantagem junto ao rei. Então aquele amalequita está narrando uma mentira diante do rei, dizendo que ele matou Saul para ganhar regalias, para ganhar um bom acesso ao rei. Então ali no segundo livro de Samuel, capítulo 1, a Bíblia está narrando uma mentira contada pelo amalequita. Maravilha. Pastor, tem mais uma pergunta aqui. Chega mais só um pouquinho para cá, para você aparecer melhor na live aqui, irmão. Vamos trabalhar essa questão do Edives Bessa, que está aqui na live. Certo. Aliás, irmão, minha live está em Roberto Cruvinel, tá? Ele diz assim, paz do Senhor, pastor Cruvinel. Hoje, nas igrejas, vivemos o politicamente correto, evitando certos assuntos para não ofender ninguém. E aí? É complicado. Realmente nós temos que entender que tudo que vai ser dito tem uma hora e tem um jeito correto. Então nós precisamos pregar a palavra de Deus, nós precisamos pregar contra o pecado, nós precisamos pregar a verdade e inevitavelmente vai chegar um momento onde pessoas podem se sentir ofendidas, sim, isso pode acontecer. Porém, o quanto nós pudermos minimizar esse dano, convém usar de boas maneiras, né, usar de bom senso para você minimizar o dano, mas dizer que vai ter zero dano não vai, porque haverá momentos em que haverá um conflito inevitável. Vamos refletir um pouco sobre isso, meus irmãos, claro. Porque, veja bem, no século... primeiro, vamos definir, a palavra de Deus é atemporal. Certo. A Bíblia diz em Malaquias que Deus não muda, Tiago diz que não tem sombra de variação, não é assim? Exato. Então a palavra de Deus ela é aplicada a qualquer povo. Toda a palavra de Deus toda a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Eu não sou liberal, aliás, eu sou pentecostal clássico. Tem muita gente que nem sabe o que é isso. Tem um entendimento assim do que seriam essas questões de continuista, sensacionista, assim, bem raso, né? Sim. Mas eu sou pentecostal clássico. E eu, desde da minha tenridade na fé, lá nos anos 80, eu entendi que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Nem toda a Bíblia é doutrina, nem toda doutrina se aplica à igreja. Então é importante aprender hermenêutica bíblica, não é? A interpretação histórico-gramatical. Mas aí, o que é ser politicamente correto? Politicamente correto é você ser condescendente com o pecado. Eu diria que seria um evangelho descafeinado. Descafeinado, ou Nutella. Exatamente. Está errado. Quem ouve o programa aqui, aliás, quem tem o hábito de ouvir o programa, né?
vai observar que nós somos, procuramos ser o mais bíblicos possível. Agora, também não posso colocar na Bíblia o que não está lá, o que Exato. exegese, que é fazer a interpolação, colocar no texto o que não está. Exatamente. Por exemplo, no século XVI, na Reforma, os anabatistas foram perseguidos e mortos por afogamento e tudo mais. Por quê? Porque eram mais radicais do que os seguidores de Lutero, o Zwinglio, Melanchthon, que batizavam crianças. Então, eles não batizavam infantes. Então, por exemplo, todos nós seríamos hereges. Você que batiza por imersão, seríamos hereges no século XVI. Então, a heterodoxia, na verdade, era a ortodoxia. Quando Jacob Spener, 100 anos depois, assume a cátedra de Frankfurt, começa o movimento petista, ele era considerado ortodoxo quando a aridez luterana era ele era considerado heterodoxo quando a aridez, um pouquinho de história, irmãos. Aliás, recomendo, meu irmão, sair um pouquinho da caixinha e ler os 10 livros do Justo L. Gonzalez, História da Igreja Ilustrada. Também a História do Pensamento Cristão desse mesmo professor doutor, que é muito importante. Porque tem gente que ele só avalia as pessoas pela sua própria caixinha. Sim, entendeu? E às vezes a caixinha dele é tão pequenininha. Não é? Então, é importante entender o desenvolvimento, porque às vezes as pessoas estão vendo uma mensagem, essa mensagem é politicamente correta, quando essa mensagem, na verdade, está inserida no que a Bíblia realmente fala. Sem dúvida. Entendeu? Exatamente. Como a Bíblia diz, há tempo para todas as coisas. Eu tenho grandes amigos que do nada ele chega para mim e fala: Boni, vem aqui, você é pastor? Eu sou pastor. Eu estou fazendo isso, eu estou errado? Eu falo: tá. Eu não vou falar só porque ele é meu amigo. Ah, não, querido, tem problema não posso. Eu falo: você tá. Mas também se ele não tiver... Aí eu falo para ele: você é meu amigo, eu te respeito, tudo bem, eu não vou te ofender, mas que você tá errado, você tá. Entendeu? Então dá pra gente levar um evangelho correto, verdadeiro, legítimo e ser respeitoso. Porque o evangelho, irmão, ele é transformador. Sim. Ele transforma as vidas, não é? Irmãos, mas eu estou falando questão doutrinária. Por exemplo, para um cessacionista, o senhor é pentecostal? Com certeza. Então, para um cessacionista, o pentecostal é um herege. Sim. Um Quaker e é um herege. Agora, agora, é muito interessante o que é politicamente correto. Por exemplo, a mensagem do Evangelho não é permissiva. Pecado continua pecado, inferno continua sendo inferno, céu continua sendo céu. Exatamente. É isso aí. Vamos lá. 11 9 3339 7799. Manda sua mensagem. O Sandro diz: a paz de Cristo aos pastores, equipe abençoada. Ó, nossa equipe é abençoada mesmo. Com certeza. Sou cruvinista. Boa. E jamielista. Não perco a programação, somente fico feliz, irmão, né? Quando o irmão diz assim, é porque ele talvez ele esteja admitindo uma linha de pensamento, assim, que não é... Eu não gostaria que meu nome fosse associado a uma linha de pensamento. Mas é uma questão de pensar, porque a Bíblia diz, eu creio. Sem dúvida. Não é mesmo que seja paradoxal. Amém? Tem um bocado de gente aqui. Compartilha a live aí, irmão. A Karina Rodrigues. Hoje o tema é Árvore de Natal. Esse foi o tema... o tema do debate. O Marinalvo diz: também sou cruvinista. Esse negócio vai pegar. Meu Deus do céu. Bom, Daniel, explique em Mateus 24:40. Evangelho de Mateus 24:40. Esse texto é aquele versículo onde diz que estarão dois no campo, um será levado, outro será deixado. Estarão dois numa cama, um será levado e o outro será deixado, né? E é interessante porque o contexto, a maneira como nós olhamos para o texto, nos leva a ter diferentes conclusões, né? Vamos pegar um exemplo. Se nós olharmos para esse texto, sob a perspectiva do arrebatamento, a gente quer ir ou a gente quer ficar? Obviamente, sob a perspectiva do arrebatamento, a gente quer ir, ninguém quer ficar. Mas se nós olharmos para esse texto sob a perspectiva da invasão romana na Judéia, que aconteceria no ano 70, sob o comando do general Tito, ali você ser levado seria ruim,
porque você seria levado para a morte, você seria levado para o cativeiro e você ser deixado. Mas qual é a interpretação correta do texto? Preterista ou não? Então, independente de ser preterista, na minha interpretação, Mateus 24, Jesus Cristo está falando com os judeus, Jesus está se referindo à destruição da cidade de Jerusalém. Tá, e existe aí a possibilidade de ter uma dupla referência? Pode. Existe a possibilidade. Porque muitos dispensacionalistas veem assim, né? Sim, claro. Mas o irmão entende que literalmente está falando do cerco do general Tito. Tá bom. Mas com a possibilidade de uma dupla referência, muito razoável. Tá. Eu não estou afirmando, eu estou te claro, perguntando. perfeito. O Samuel diz, Gênesis 1:1-2, gostaria de uma explicação se houve uma criação da terra e a mesma foi destruída por causa da queda de Satanás. Como fica? Isso é a teoria da lacuna, Exatamente, né? o gap, né? O período caótico da terra. Eu já falei sobre isso aqui, citando o livro do Lawrence Olson. Sim. Do Lawrence Olson, que é o Plano Divino através dos séculos, que eu recomendo aos irmãos. O senhor quer falar sobre isso? Eu, honestamente, pastor, eu vou dizer... Você tem uma visão diferente, né? Eu não gosto da teoria do gap. Eu acho que essa teoria ela não é razoável. Eu acho que é uma questão de interpolação textual, como o senhor disse. Eu acho que é uma exegese. É nós enfiarmos no texto aquilo que não está no texto. Porque a pessoa vira e fala assim, olha, no princípio Deus criou o céu e a terra, porém a terra estava sem forma e vazia. Aí a pessoa vira e coloca, não, mas espera, tudo que Deus faz é lindo, perfeito, maravilhoso. Como poderia ser sem forma e vazia? Então, para justificar esse pensamento, ele coloca aí a queda de Satanás. Mas não, vou por partes. Aí o verso 2, na melhor tradução do hebraico. A melhor tradução, que a terra tornou-se. Tornou-se. Então, ali, essa questão da queda de Satanás é uma teoria, que está baseada em Isaías 14, Ezequiel 28, que aí é a dupla referência. Eu, particularmente, sou a favor, mas tranquilo, sou a favor. A questão é o seguinte, se ela tornou-a, por que não era? Como foi? Então a pergunta é, entre o versículo 1 e o versículo 2, pode ter realmente passado o tal dos milhares de anos que a teoria da lacuna defende? Não, milhares de anos, sim. E aí a extinção de dinossauros aqui? Não, veja bem, Verhaaretz Haetá. Esse Haetá pode ser traduzido como tornou-se, como também pode ser traduzido como estava. Estava, até estava sem forma vazia. Sempre esteve ou passou a estar? O texto não deixa claro. Não é conclusivo. Então, mas é melhor do que, é mais da coerência do que era. Então, Deus criou do nada, e a terra era sem forma e vazia. Parece que foi criada assim. Mas se ela estava ou tornou-se, dá a impressão de uma mudança. E isso acontece por quê? Porque na língua portuguesa nós temos o verbo ser e o verbo estar. Então, esses dois verbos acabam nos colocando nesse tipo de conflito. Mas em idiomas como o inglês, como o hebraico, onde não há distinção entre esses dois verbos, tal impasse não existe. No grego é a mesma coisa, inclusive se a questão é continuada ou pontilhar. Sim. Então, é exatamente isso. Então, não existe tal dilema, se era, se estava. O certo é, irmãos, que essa questão de Gênesis 1:1, agora a questão, o pastor Boniek, ele não aceita a questão que seja, isso se deu por conta da queda de Satanás de Isaías 14. Tal pensamento é razoável, mas não é conclusivo. Não é uma prova cabal. É por isso que é chamado de teoria. Uma possibilidade muito razoável. Agora, eu tenho dificuldade da palavra interpolação. Sim. Porque, veja bem, interpolação nós usamos para uma exegese. Colocar o que não está lá. Mas aí já é colocado direto como uma teoria. Então não pode ser uma exegese. Concordo plenamente com o senhor. Não pode ser uma interpolação. Porque uma interpolação de o texto diz aqui, aí você está interpolando. Pastor, né? Concordo 100% com o senhor. A questão é que existem pastores que defendem de uma maneira normativa que com certeza aconteceu isso. Nesse caso, quando ele é cabal, quando ele é assaz dessa maneira, aí é uma interpolação. Aí sim. Então alguns padrão, porque você pode, eu vou te dar uma bibliografia que você possa ver sobre isso. Uma das mais interessantes, que coloca várias possibilidades, é o Manual de Doutrina. É o manual de doutrina do Dwight Pentecoste, da editora Vida. Livro maravilhoso. O senhor me recomendou esse livro. Naquele dia o senhor li o livro e amei. Muito bom, né? Gostaria de saber, o Jânio, se usar pingentes, medalhões em forma de crucifixo ou pomba ou estrela, isso se torna algo como um amuleto ou ídolo. Eu acho que depende da relação em que a pessoa tem com isso, né? Se a pessoa de repente tem uma fé que isso vai lhe proteger, vai lhe prosperar.
Se a pessoa tem esse tipo de relação, isso é característico do paganismo. Você atribuir tal característica a simples objetos, né? A Bíblia é frontalmente contra tal tipo de crença. Agora, se o uso é exclusivamente estético, aí a conversa é outra. Vamos dar um exemplo. Mas vamos trabalhar um pouco isso, aproveitar que trabalhar Vamos lá. isso. Por exemplo, a cruz vazia. Houve uma época de uma determinada irmã apóstola hoje no Brasil, que eu tenho meu respeito, mas eu tenho dificuldades doutrinárias com ela, Sim. né? Mas tenho meu respeito. Ela trouxe lá uma revelação, já era ainda no final do século passado, no auge do ministério dela, de uma pastora, não me lembro se era mexicana, que fazia batalha espiritual entrevistando demônio. Isso é uma heresia. Isso é de uma heresia, irmão. Tão grande. Uma bruxaria dentro da igreja. Porque mas aí o demônio dizia assim, o demônio falava para ela, ó, meu nome de demônio é Crucitas, cruzinha, e onde tem uma cruz eu estou. Quantas igrejas? Uma igreja metodista tem a cruz vazia como símbolo, pentecostal da Bíblia, onde eu me converti, tem o símbolo. Outras igrejas, a cruz vazia, ela é símbolo da vitória. Embora a cruz, viu, irmão, não seja a cruz original, não seja dessa forma, só a parte de cima da cruz pesava 50 quilos, não é? E Jesus só levou a parte de cima. Os pregos tinham cerca de 11 centímetros. Então, existem estudos sobre isso, inclusive um livro, A Vida da Igreja, da editora CPAD, muito legal. É muito legal. Então, por exemplo, a pomba é símbolo do Espírito Santo, mas a Bíblia diz que era branca. Não, a Bíblia não diz. A Bíblia diz que era uma pomba. Diz como uma pomba. Isso daí é uma figura de linguagem, né? Como a mesma coisa, como labareda como fogo lá do Pentecostes. Né? Então, a outra pergunta era da estrela. Me perguntaram, a estrela de 5 pontas é satânica. Ela está invertida? Ela está dentro de um círculo? É um pentagrama? Irmãos, as estrelas são representadas com 5 pontas. Dificilmente alguém desenha uma estrela com 6 pontas, a não ser que tenha um objetivo específico judaico. E a estrela do mar tem 5 pontas. A estrela do mar tem 5 pontas. E é chamada de estrela. Então, às vezes, nós ficamos procurando chifre na cabeça do cavalo. E para você achar um unicórnio, é difícil. E ainda é impossível, é mitológico isso aí. E aí, em relação ao que nós estamos falando anteriormente, o que é chato é quando a pessoa quer impor essa opinião, como se isso fosse um fato bíblico. Isso que é triste. A pessoa quer impor isso, não tá. Não, você não pode fazer. Aí, chato, aí nós vamos pegar algumas questões da Bíblia. Os querubins na Arca da Aliança, era idolatria? Não. Mas quem mandou colocar ali? O próprio Senhor. Tá bom. E a Neustã? A serpente, quando no deserto os israelitas, os hebreus, aliás, obrigado, os hebreus saem e são picados por serpentes, manda olhar para Neustã, não é? E Deus mandou fazer essa imagem, e depois de Deus mandar fazer, Jesus Cristo se compara a ela. Olha, a minha produção hoje está chistosa, Ione Borges. Está chistosa. Alguém escreveu, toma um comprimidinho e vê um monte de unicórnio. Tem gente que vê mesmo, né? Mas não existe. Não existe essa tem que tomar muito cuidado com essa isso. Normatização, né? Porque veja lá Gênesis 24, aonde braceletes, pingentes, inclusive de nariz, foram entregues a Rebeca. Sem dúvida. Então, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Muito dessas proibições que você vê hoje não encontram respaldo bíblico, mas vem de um ascetismo católico romano que tentava deixar principalmente as mulheres mais feias para que elas não induzissem aos sacerdotes a desejos humanos, desejos da carne. E isso está errado. Aí pega 1 de Pedro, capítulo 3, a beleza da mulher não seja no frisado dos cabelos. O que está dizendo ali é que a beleza tem que ser interna, mas não está proibindo, que a sequência de fala sobre como as mulheres se comportavam. Então, uma pergunta da Adriana aqui, já nesse mesmo teor, é pecado usar calça
maquiagem, etc. Vamos lá. A Adriana não é nossa aqui, viu? A Adriana é ouvinte. Aliás, antes que você fale alguma coisa, quero mandar aqui um abraço para o pastor Sérgio Gonçalves. Deus abençoe, está ouvindo a programação. O Maurício Martins também. O Gilmar. Vai, pastor, manda lá. Então, essa eu respondo categoricamente. Se alguém quiser ficar chateado comigo, paciência. A resposta é não. Não é pecado, porque a Bíblia diz que não se deve colocar uma roupa de homem sobre uma mulher, nem a roupa da mulher sobre o homem. 22,5. Mas se você entra numa loja agora no shopping, tem lá, meu irmão, tem uma calça de mulher e tem a calça de homem. É nítida a diferença. Você não pode falar que toda a calça, somente por ser calça mulher, é calça de homem. Quer dizer que agora toda saia, todo vestido, necessariamente agora é uma peça feminina. E o que o pessoal usava na Judéia no século I? Aquele texto de Deuteronômio 22,5, na verdade, na época eram 5 peças de roupa, sim, né? Existiam diferenças na forma, mas ali está falando roupa peculiar de mulher. O texto está falando sobre prática de homossexualidade. Exatamente. Período romano, a túnica feminina e a túnica masculina era idêntica. A diferença era a cor da barra. Então, se você pega a mesma peça e você pinta da cor da barra do outro gênero, vai dar problema. Entende? Você está querendo uma identificação com um gênero que não é o seu. Isso seria pecado. Olha que legal. O Samuel Santos Guerreiro diz: a paz do Senhor, meu pastor. Estou aqui cavando um barranco e sendo abençoado pelo maravilhoso ensino desse programa. Maravilhoso. Eu estou aqui com o pastor Boniek. O pastor Boniek trabalha na teologia da Igreja Plena em Cristo, que é pastoreada pelo meu amigo apóstolo Rodrigo Salgado, bispa Cristina. Meu abraço a todos os irmãos ali. Grato, muitas vezes, eu fui muito abençoado pelo irmão Rodrigo. O irmão Rodrigo, para quem não conhece pessoalmente, não é? Às vezes as pessoas conhecem pelo estilo do programa da rádio, pessoalmente também. É importante conhecer as pessoas, né? É gente boa demais. E os irmãos estão vendo a qualidade da teologia que eles compartilham lá. Graças a Deus. Fabiano pergunta: se o livro de Enoque é apócrifo, por que Judas faz referência a esse livro? Interessante a pergunta. Maravilhosa pergunta, irmão. Deus abençoe a tua vida. O que está na Bíblia é sagrado, é divinamente inspirado. O que não está na Bíblia não é, mesmo que a Bíblia o cite. Por exemplo, o nosso escritor bíblico, Judas, ele faz uma citação do livro de Enoque. Ok, então provavelmente aquele pedaço do livro de Enoque era bom. Só porque um pedaço de um livro é bom, quer dizer que o livro inteiro é maravilhoso? Não quer dizer que o livro foi inspirado. Não que o livro é bom, né? Se você para ler o livro de Enoque, muita gente tem essa curiosidade, o livro não é razoável. O que está escrito ali não é razoável, não é lógico, não é coerente, tem o menor cabimento. E vamos colocar aqui, o apóstolo Paulo, em suas epístolas, ele cita alguns poetas gregos. O apóstolo Capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. Lá em Atenas, no Areópago, ele cita, né, em algumas das suas epístolas tem versos de Epimênides. Então agora quer dizer que eu vou canonizar tudo que Epimênides escreveu? De maneira nenhuma. Aliás, eu digo, se você puder ler, é bom. Eu gosto. Você lembra aquela discussão que nós tivemos por conta de um debate aqui, se a palavra antropós? Sim. Qual foi o clássico que você encontrou a palavra? Medeia de Eurípides. Na Medeia de Eurípides, você até me mandou o texto. Não é? Mas aquele texto está com malandragem, porque era grego clássico e a tradução do lado. Você tem que ler o grego direto. Professor, eu sou aluno do primeiro ano. Não, tem que ler direto. Eu estou certo ou não estou certo? Tem que ler direto, que negócio de interlinear. Não é? Mas só para deixar bem claro, não é porque um autor sagrado cita um livro, tal livro passa a ser canônico. Não, a Bíblia mostra, pastor, por exemplo, a primeira epístola aos Coríntios, a perdida, porque tem uma epístola perdida. Nós temos 3 no total. Mas tem uma dessas perdidas que o pessoal subdivide. Tá. Então há quem argumente que a nossa primeira Coríntios seria a terceira Coríntios e a segunda Coríntios seria a quarta. Aí você tem o livro dos justos, citado na Bíblia. O livro do profeta Ido, citado na Bíblia. Não quer dizer que esses livros sejam canônicos. Epístola à Igreja de Laodiceia, também citada na Bíblia. É citado. Então, acho que a resposta já foi colocada, né? Bom, o pastor Boniek, ele é físico. Ele é físico. Você acredita em terra plana? Demais. Pelo amor de Deus. Você acredita demais? Não, jamais. Pelo amor de Deus. Jamais. Eu entendi que era demais. Que é isso? Não, mas tem físicos que acreditam. É lamentável, né? Não, mas na boa. Agora, o Claudemir, você tem aí uns minutinhos para falar sobre isso. Porque o Claudemir pergunta
Josué 10, 11 e 12. O sol e a lua pararam, está escrito, porque o sistema é heliocêntrico ou geocêntrico? O sistema é heliocêntrico. Mas Hélios, o Sol no o centro. sol, quem defendeu isso? Além, Nicolau Copérnico. Copérnico. Apresenta essa ideia. Giordano Bruno morreu por causa disso. E quem mais? E Galileu Galilei. Galilei coloca o Tá. ponto final. O texto de Isaías, quase 600, 700 anos antes de Cristo, fala que Deus se assenta assim, no círculo, A a redondeza pizza. da Terra. Mas tem uma tradução que não é legal, que não está muito boa. O senhor estuda hebraico, já viu que... Porque a Terra não é redonda, ela é achatada nos polos. Sim, é um geóide. Né? Então a pergunta, por que está escrito assim, o Sol e a Lua pararam? E fala um pouco sobre a Terra plana, vamos aproveitar. Perfeito, vamos lá então. A palavra de Deus, ela é a verdade. O que está escrito na Bíblia é verdade, ponto final. O que está escrito na Bíblia, Josué capítulo 10, versículo 11, diz o seguinte: E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu sobre ele grandes pedras até a Zeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedras do que os mortos pela espada dos filhos de Israel. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. Aí eu pergunto para vocês, a Bíblia está afirmando que o Sol gira em torno da Terra? Não, a Bíblia não está afirmando Como isso. diz o terraplanista. O que a Bíblia está dizendo, uma coisa que é muito simples, do ponto de vista de nós que estamos aqui na superfície, do nosso ponto de vista, sim, no nosso ponto, da física tudo depende do referencial, né? Do nosso ponto de vista, a Terra está imóvel e o Sol percorre a abóbada celeste. Então, desse ponto de vista, Josué falou para o Sol parar. Tá bom, mas existe aí uma teoria da conspiração que a física ela é usada para enganar o ser humano. Sem dúvida. Essa teoria da conspiração fundamenta, professor? Porque tem fundamento porque é o seguinte, a NASA, o homem nunca chegou na Lua, a NASA montou aquilo lá. Eu conheço Tudo pastores que hoje tem no governo gente que acredita aí nisso. Uma coisa que aconteceu, da última vez que a gente até discutiu sobre isso, teve um povo que ficou chateado. Aconteceu uma vez de um pastor amigo meu ir pregar numa igreja, ele pregou essa passagem. Quando ele terminou a pregação, o dirigente local assumiu o microfone e falou assim: gente, não fica com essas ideias de geografia não, porque se a Bíblia está dizendo que o Sol gira ao redor da Terra, essa é a verdade. Então a Bíblia está dizendo, que o pastor falou. Então a Bíblia está dizendo que Jesus ensinou antropofagia. Entendeu? Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Que 1 Samuel 28 apareceu, foi o Espírito, foi de Samuel que apareceu, aquele Espírito ali, jamais. Você tem que aprender a interpretar. É uma interpretação hiperliteral que nós dissemos. Então vamos lá, gente. Pastor, só corrigindo. Teoria da conspiração já está errado, porque eles não merecem status de teoria. O termo correto é hipóteses. São hipóteses de conspiração. Vai lá. Então o fato é o seguinte, aqui de São Paulo, aqui da USP, a gente mira um laser na Lua. Esse laser bate no chamado espelho retrorefletor, e esse espelho devolve o sinal de laser para a gente, que a gente mede dele daqui. Se o homem não tivesse pego um foguete para lá instalar esse espelho de 1 metro quadrado, como que eu ia mandar? Você mira o laser 1 metro para o lado, bate e não volta. Então aqui nós fazemos muitos experimentos que mostram isso de uma maneira simples. Sabe, a própria sombra da Terra refletida na Lua nos mostra a redondeza da Terra. Sem contar que é o seguinte, essa visão da Terra plana, eu estava dizendo a alguns pastores numa reunião, na verdade ela encontra substância não na teologia e nem na ciência, mas na mitologia grega, com o Titã Atlas. Sim. Porque o Titã Atlas sustentava nos seus ombros. Sim. E aí se ensinava que podia cair das bordas da Terra. Só para acabar, uma pá de cal, para acabar. Eu nem discuto muito terraplanista, não lembro, mas só assim, ó. Mas é que tem muita gente que tá crendo vamos imaginar nisso. Assim, ó. Você tá lá em Santiago do Chile e você quer ir para Sydney, na Austrália. Se você pega e vai no mapa mundi, no mapa plano, de avião, se movendo a 900 km por hora, você vai demorar 13 horas para ir de Santiago do Chile até Sydney, na Austrália. Quando você chega e compra a tua passagem, você vê que em 5 horas você chega. Como que pode isso? Como pode? Explica, professor. Como que pode? Você era para demorar 13 horas, tu chega em 5. Por quê? Muito simples, porque você sai de Santiago do Chile, sobrevoa o Polo Sul
e chega na Austrália. Uma coisa básica. Então, mas explica por que isso acontece, de 13 para 5. Porque a Terra é redonda, porque nós sobrevivemos polos, porque no modelo terraplanista, ao chegar no extremo sul, quando você chegasse no Polo Sul, haveria uma muralha intransponível, você não consegue passar, porque ali seria o fim da Terra, o Polo Sul. Mas não, o nosso avião ele passa dessa muralha intransponível, sobrevoa o Polo Sul e chega na Austrália tranquilamente. No vácuo. Não cai no vácuo, é um voo como outro voo comum. Entendeu? Aí os terraplanistas vão falar o seguinte, que a NASA pega projetores e fica na janelinha do avião projetando coisas na janela do avião para você ver uma Terra redonda. Isso é uma loucura, gente. Eu tenho respeito, porque eu tenho amigos que creem nisso, gente assim que eu tenho muito carinho, Falta sabe? de informação. Pastores, pastores que inclusive teve um pastor que disse que foi ensinar hebraico, foi estudar hebraico, no hebraico. O senhor estudou hebraico na USP. E aí, você achou alguma coisa de terra plana no hebraico? Não, Isaías fala a redondeza da terra. Não está falando esfericidade, mas também não fala ciclo. O terraplanista vai pegar a palavra redondeza e vai puxar para um círculo plano, feito num compasso. Quem não é terraplanista vai pegar essa redondeza e vai levar para a esfericidade, para uma esfera 3D. Né? Maravilha. O pastor Luiz Gonzaga diz, isso não é um programa de rádio, é uma sala de aula e de uma faculdade teológica. Parabéns pelo serviço prestado ao reino de Deus, pastor Cruvinel. Olha, irmãos, nós não fazemos o programa sozinho. Quero louvar a Deus primeiro. Louvo a Deus pela família Apolinária que propõe esses programas. Glória Nós temos Deus, aqui, Deus nós temos o debate. Debate aqui, às vezes, ferve, porque amplia a mente. Tem gente que é a favor, gente que é contra, se respeitam. Às vezes o negócio fica meio apertado, mas faz parte. Você tira as conclusões. Tem a conclusão final do pastor Cláudio Apolinário, mas faz parte, tá ok? Uma outra coisa que é importante entender. Nós temos aqui o programa de teologia, primeira edição, que é a teologia na lata. Nós estamos recebendo perguntas e vamos respondendo. Sim, sem preparação. E a ideia é, de fato, glorificar ao Senhor e ajudar você a entender melhor. Tem a aula, tudo isso é projeto da família Apolinária dentro da rádio musical. Aquilo que Deus colocou no coração dele. Agora, quarta-feira, amanhã, inaugura às 3h com o pastor Roberto de Lucena. O pastor Roberto de Lucena foi presidente da Igreja Brasil para Cristo, foi presidente nacional, é presidente da Igreja Brasil para Cristo de Arujá, é um homem muito preparado. Ele começa às 3h o Palavras que Edificam. Então você não pode perder. Tudo isso, irmãos, é para trazer teologia de qualidade, Glória ensinamento de qualidade, Bênção. Bíblia, algo que possa realmente modificar a sua vida, ajudar você a crescer na graça e no conhecimento. Então, esse negócio da Terra plana, eu tenho ficado preocupado, porque eu vejo isso, uma das mais fortes hipóteses agora, que vocês chamam de hipótese, mas que tem inquietado a igreja. Parece que esses colegas, até esses expoentes, alguns são mal intencionados, que eles acham que uns são enganadores e outros são ignorantes. Que nós, que estudamos, que temos formação, que lemos livros, eu nem sei quantos livros eu tenho, que nós somos ignorantes. Ele é uma espécie de gnosticismo, sabe? Eles são detentores de um conhecimento que ninguém tem. É uma coisa fantástica, irmão. Não é? Verdade. E apela para o hebraico. Eu conheço gente, irmãos, que, por exemplo, a questão dos Illuminati, eu fiz um debate com um expoente que faz essa defesa da existência dessa exacerbação Illuminati, que a ideia do camarada era ganhar dinheiro. Não era mais nada, é vender coisa. Por exemplo, não pode tomar vacina. Você não pode tomar vacina, mas o camarada que ensinou que não pode tomar vacina estava vendendo produto natural. Tem que ser preso uma pessoa dessa. Eu também acho. Marcelo Sampaio, tá ali a estrela de Davi é formada pela letra Dalit, que forma o nome de Davi. Perfeito. A estrela de Davi, alguns chamam de Kohav Shel Davi, que seria a estrela de Davi, mas dentro do judaísmo ela é chamada de Magen Davi. Magen Davi seria o talismã de Davi. Então, existem histórias, né? A tradição rabínica ela é muito ampla, ela é muito antiga. Então, há quem argumente que essa estrela de 3 pontas seria a interpolação das letras Dalet, Vav e Re.
Porque o hebraico, ele é um idioma consonantal, não há vogais, e dentro do hebraico a palavra Davi se escreve DVD. Quando você vê DVD na Bíblia é o Davi, né? Letra Dalet, Vav e D. Você sobrepondo essas letras formam isso. Eu acho essa argumentação muito mais folclórica do que plausível. E o que eu acho de interessante sobre isso é o seguinte: a estrela de Davi não é uma estrela. Ela era apenas um símbolo desenhado no escudo de Davi, segundo a tradição, e na Idade Média, alguns grupos rabínicos que gostam do esoterismo, porque eu não sei se todo mundo sabe, mas o judaísmo ele tem um lado místico, ele tem um lado esotérico. Alguns dos rabinos, na Idade Média, pegaram esse símbolo desenhado no escudo de Davi e começaram a usá-lo como forma de talismã ou amuleto de proteção contra demônios, né? Mas isso é esoterismo. Olha, tem uma pessoa que sempre posta na minha live, eu não sei, ou é um robô, né? E é o seguinte, rapaz, ele posta algumas questões de quando eu vou ver, quando eu chego em casa, desaparece o que ele postou. Ou ele paga, né? Mas é um camarada que a vida dessa pessoa é fazer críticas às pessoas de denominações. Sim. E eu estou querendo aqui discutir palavra, Bíblia. Um hater, né? Hater, né? Hater, tá aí o nome Deus dele. abençoe, Jesus te ama. Jesus tem misericórdia de você também. Vamos trabalhar. Bom, estamos chegando ao final. Aqui. Eu não entendi isso aqui que veio Thomas Lindsay. Eu não entendi. Que denominação a que ele se refere? Não sei. Que não seria. Não, uma igreja pentecostal clássica. Uma igreja pentecostal clássica tem a seguinte pregação. Ele cita aqui uma denominação. Uma igreja pentecostal clássica, que é diferente do neopentecostalismo. O neopentecostalismo tem. Neopentecostalismo exacerba na questão da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é deletéria e perniciosa. A teologia da prosperidade, você trocar bênção por dinheiro, é estelionato espiritual. Se você tiver que dar dinheiro para receber uma bênção de Deus, está errado. Nós ofertamos na casa do Senhor porque amamos o Senhor. Exatamente. Entregamos o dízimo na casa do Senhor porque amamos o Senhor. Exato. Queremos ver a obra missionária crescer, queremos que as pessoas sejam alcançadas. Mas a igreja pentecostal clássica, ela ensina que Jesus salva, cura, liberta, batiza no Espírito Santo e vai morar no céu. Amém. Aí Jesus volta para buscar a igreja. Questão de campanhas, que foi falado muito. A campanha, irmão, desde que eu me conheço por gente, existem campanhas. Campanha de oração. Eu fiz uma citação do livro de Josué, alguém disse, o senhor é teólogo de um só versículo, e o outro é apologética de versículo nenhum. Que Olha só. Não tem, sabe? Então eu prefiro as pessoas na igreja orando. Agora, a mensagem é essa, Jesus salva, cura, liberta, batiza no Espírito Santo e vai levar a igreja para o céu. Entendeu? Agora, sobre igrejas neopentecostais? Sim. Uma das principais características é praticamente a inexistência do ensino bíblico. Não tem escola dominical nem escudo teológico. E além do que, prega maldição hereditária. Não tem ensino bíblico, acabou. Aí entra tudo. Entra tudo. Maior ou menor quantidade, regressão, venda de objetos sagrados, isso tudo é condenado pela palavra. A Bíblia condena esse tipo de coisa. Tá bom? Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Está chegando ao final. Pastor, quem quiser te encontrar, como faz? Glória a Deus. Estamos ali na Avenida Mutinga, número 1515, em Pirituba, na Igreja do Evangelho Pleno em Cristo, junto com o apóstolo Rodrigo Salgado. Amém. Mas quem quiser te convidar para pregar, como é que faz? Amém. Estou à disposição para palestras, nós damos aulas, hebraico, teologia, eu e minha esposa também fazemos um trabalho de casais. O meu telefone é 97127-2762. 97127-2762. Então esse texto, já está convidado para voltar semana que vem? Oh, glória a Deus. Tá? Repete, por favor.
7127-2762. Aproveitar enquanto você não está dando aula, semana que vem o senhor volta. Glória a Deus. Irmãos, deixa eu lhe dizer aqui. Você quer me convidar para pregar, vai dar uma palestra na sua igreja, explico como funciona meu ministério, 967-66-5787. 967-66-5787. Eu vou repetir. 967-66-5787. Quero dizer também que eu gostaria que você me seguisse no Instagram, @Roberto Cruvinel. Eu tenho colocado, olha, lembrando, né, que agora no mês que vem eu começo uma maratona de pregações, são várias pregações. Dia 4 eu prego na Igreja O Brasil para Cristo Igreja O Brasil para Cristo Mirante. Dia 5, ali com o meu irmão Moser, me falha aquele bairro, mas eu vou postar no Instagram. Dia 6, Arujá América, bairro de Arujá América. Dia 11, se não me fala a memória, em Guararema. Dia 21, na Igreja Batista, Filadélfia, Lausanne Paulista, pregando. Então, olha, quer me convidar a pregar? Manda uma mensagem no WhatsApp. Na pergunta, tá? Pergunta aqui na rádio. 11-967-66-5787. Também entra no meu Instagram, @Roberto Cruvinel. Meu site com vários estudos, pode baixar lá, pastorrobertocruvinel.com.br. Hoje, às 16 horas, pastor Jamierson Oliveira com mais uma edição do programa teológico, segunda edição, dessa feita com um tema. Amanhã recebo o pastor Heber Cocarelli aqui, ao meio-dia, e às 15 horas estreia um programa novo com o pastor Roberto de Lucena, que são palavras que edificam. Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor.